Salve, tropinho, que ninguém faz aqui na voz. E saiu o vídeo novo lá no canal do Bruno Fabio, velho. Vamos acompanhar aqui. Agora ele vai falar do Ashton Kutcher. Ashton Kutcher é uma das figuras mais conhecidas de Hollywood. Ele despontou no final dos anos 90 com seu papel na série The Seven Show, e ao longo da sua carreira fez filmes como Efeito Borboleta e séries como Two and a Half Men. Mas sua trajetória não é marcada somente por conquistas. Ele também esteve envolvido em diversas polêmicas, e é um dos amigos mais próximos de Sean Combs, o Diddy, centro das atuais polêmicas de Hollywood. Vamos entender melhor essa história no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo. E se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar de Ashton Kutcher e hoje eu tô aqui com o Digo Black e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes. Meta de like hoje eu quero 9.880 likes. 9.880 likes, vocês estão batendo aí as metas. Vamos bater a meta de like aqui, cara. 10 likes. Então continue ajudando a gente, porque realmente é o like que faz o vídeo continuar tendo vida e indo em frente, certo? Então deixa o like aí, é de graça e ajuda muito a gente. A gente vai falar hoje do Ashton Kutcher, certo? Que é um cara que aqui no Brasil é bastante conhecido por Two and a Half Men, por outros papéis em principalmente séries de comédia, filmes de comédia, né? E também por alguns filmes mais dramáticos, como por exemplo o filme Efeito Borboleta, Esse que é um filme é filme que deu sensacional, bastante notoriedade pra ele. E hoje a gente vai falar sobre um lado dele off carreira, né? Um pouco fora desse mundo da carreira, mas que vai passando por esses caminhos também, porque durante a vida dele, ele sempre estava trabalhando em algum projeto, então os contatos que ele tinha muito a ver com esses projetos ou premiações que ele estava envolvido. Então, vamos começar falando, por exemplo, de Mila Kunis, que foi uma pessoa que ele assumiu o relacionamento oficialmente em 2012. Eu gosto dela, é boa atriz. De relação bem diferente lá em 1998. Em 98 eles estavam gravando The Seven Show, que foi quando os dois se conheceram, e na série os dois personagens eram um casal. E aqui tudo normal, né? É normal a gente ter personagens e atores que tem que fazer um casal dentro de uma série. Só que acontece que ele tinha 18 anos naquela época e ela tinha apenas 14. Caramba, então já mano. tinha uma diferença e na série em si eles eram obrigados a ficarem juntos. Então cabe esse contexto histórico, né? E inclusive a própria Mila disse que mentiu a idade naquela época pros diretores. Mas a gente também vai entender um pouco mais sobre a Mila durante o vídeo e o porquê que Como isso que ela falou passa tem assim, um peso ninguém nem diferente. Bom, então a checa gente a tem um idade dele? contexto que ele foi chamado para esse trabalho, ele tava trabalhando. A gente também tem o contexto dela ter falado sobre, mas mesmo assim a gente continua tendo alguns vídeos que são bem estranhos dessa época. Por exemplo, a gente tem um vídeo onde o Ashton aparece brincando, falando, né, que é ilegal aquilo que ele tá fazendo. E tem um outro vídeo onde o Ashton aparece com ela no colo dele, certo? Ela tá no colo dele. E no vídeo ele puxa ela pra mais próximo do colo dele ainda e fala, que tá gostoso, vem cá. Então, tipo, é uma situação que é bastante desconfortável, pelo menos parece ser desconfortável naquele momento, né? Por conta dessa questão das idades. E além disso, estranho, né? um outro fato importante é que em algum momento o Ashton e o Danny, que é um outro ator também da série, fizeram uma aposta e o Danny prometeu pagar $20 ao Ashton se ele beijasse a Mila de língua. Isso obviamente rompendo uma barreira que tem ali entre os atores de beijo técnico. Então os caras normalmente não fazem um beijo com língua, a não ser que os dois combinem antes, né? Ó, eu prefiro assim, eu também prefiro, então vai lá e faz. Normalmente tem um beijo sem língua, que é o beijo técnico, e o ato de colocar a língua é então uma invasão. É um negócio que não tá combinado. Eu sei que parece meio difícil de entender, pô, o cara já tá beijando, como que isso pode ser invasivo, né? Do nada colocar a língua. Bom, se tá combinado pra não fazer assim, porque não é uma questão sexual, é uma questão de atuação, é realmente passar de um limite, né? E então ele teve essa relação que foi assumida em 2012, mas que aconteceu desde muito antes e desde 98 teve muita polêmica em volta disso, porque já estranhavam essa relação com ele. Agora a gente vai falar de um outro caso, esse aqui bem mais sério inclusive, um caso que aconteceu pós-Grammy, em fevereiro de 2001, o Ashton tava tendo um caso com uma mulher chamada Ashley Allen e eles marcaram de se encontrar numa festa depois do Grammy. Então eles iam se encontrar, tudo normal, e às 20 horas então o Ashton ligou pra ela dizendo que ele ia se atrasar. E ela falou pra ele que tava tudo ok. Depois disso, então, ela não respondeu mais ele. Ele foi até a casa dela e ninguém respondia na porta. Ele batia lá, chamava e ninguém respondia. Quando ele chegou no local, ele percebeu que tinham manchas do tapete na frente da porta e ele achou que era uma mancha de vinho, mas era uma mancha avermelhada, né? Em nenhum momento, mesmo ele tendo falado com ela há pouco tempo, tendo combinado de estar lá e ela estando lá dentro e não respondendo, ele desconfiou que aquela mancha poderia significar um sinal de perigo pra ela, que ela poderia inclusive estar inconsciente, por isso não tá respondendo. Então, ele não pensou isso e teria ido pra casa, cara. No dia seguinte, o corpo dela é encontrado sem vida após ter sido esfaqueado 47 vezes. Disso, né? Foi realmente um negócio muito feio. Sobre o caso, o Ashton disse que ficou desesperado quando descobriu, porque sabia que as suas digitais estavam lá, que ele tinha ido no local e tinha tentado abrir a porta. Então ele ia ter a digital dele na maçaneta, ia ter a digital na porta, ia ter a digital em tudo, basicamente. Só que ele nunca foi considerado um suspeito dentro do caso, porque teve um homem que foi condenado, um outro homem, que é um serial killer, inclusive, né? Que tinha cometido outros crimes parecidos, né? Então realmente esse cara foi o culpado. Não é uma questão do
Ashton ter cometido esse crime. Qual que seria a questão então? O Ashton teria visto o crime e não teria denunciado porque ele achou que se ele fizesse isso, poderia acabar com a carreira dele, porque ia pra sempre entrelaçar ele com esse caso. Já se falava sobre isso naquela época, mas era como se fosse uma teoria da conspiração. Um tempo depois, a Chrissy Bixler, que era quem ficava com o Danny, aquele amigo dele do The Seven Show e que fez outras séries com ele inclusive, né, que convivia com ele naquela época, disse que houve uma ligação entre os dois justamente naquela noite. Na ligação, eles estavam debatendo se o Ashton deveria ligar pra polícia ou não, se faria mal pra reputação dele, e ela garante que o Ashton viu muito mais do que ele falou ter visto, e que não foi da forma como ele falou, que ele só descobriu no outro dia, né. Então esse caso aqui também é um caso bem absurdo, e isso dá muito porque o Ashton é um cara que tá o tempo todo sujeito a isso, ele tá o tempo todo frequentando festas, o tempo todo, tipo, muito bêbado, o tempo todo muito chapado, coisas do tipo assim, e inclusive fica mais fácil a gente entender por que ele foi substituído pra substituir o Charlie Sheen, né, no papel do Charlie entrou Harper, muito no quando personagem. o Charlie, né, encheu o saco da Warner. A Warner falou, bom, não dá mais pra continuar com o Charlie, vamos arrumar um louco parecido, que é mulherengo, que bebe muito, que gosta de festa, e vamos ocupar esse lugar. Então era o substituto perfeito. conheci esse E lado aqui do no Ashton Brasil, Kutcher, inclusive, eu lembro que muita gente teve a impressão, tipo assim, bom, pô, mas esse cara não é meio bonzinho Eu demais? ia falar isso agora, mano. Não é? Eu ia falar isso agora. Porque Bem, cara, quando tinha essa ele visão surgiu, dele. assim, eu falei, mano, não tem nada a ver com o Charlie, tá ligado? Porque ele. E agora a gente descobre que, na verdade, pra eles fazia total sentido, né? Tanto é que no início dos anos 2000, nessa época que rolou essa festa do Grammy, ele já tava ficando muito próximo do Diddy. Ele e o Diddy eram apresentadores de programas dentro da MTV, e eles se cruzavam nos bastidores e acabaram ficando bem próximos e bem amigos de fato. Não só, tipo, foi numa festa ou outra, não, ele ia em todas as festas. Em 2003, por exemplo, os dois estavam apresentando uma premiação da MTV, juntos, né, porque tinham essa amizade, e o Diddy convidou a David Chase, atriz de 13 anos naquela época, que tinha feito a Samara de O Chamado, pra um after. Falou, não, vamos pra um after, vamos festejar, né? Ela respondeu que sim, enquanto o Ashton tava dando risada. Esses vídeos vão reaparecendo agora porque o Diddy, a gente sabe do que ele tá sendo acusado hoje em dia, né? E por conta dessa frequência dele nas festas e por eles mencionarem as festas por aí, como por exemplo nesse caso, né? Eu já fui perguntado algumas vezes sobre as white parties ali do Diddy, e em uma delas ele falou o seguinte: tem isso ou aquilo, mas eu não posso contar, tem outras coisas também, mas também não dá pra contar. Querendo manter, tipo, um segredo e meio que, acontece umas coisas bem malucas por lá, sabe? E até pela a voz, assim, dá pra ver que ele tá debochando algumas vezes, né? Então, e é o mesmo caso do Diddy, por exemplo. É isso que a gente tem que entender. Pessoal, pra eles, já existia uma fama que esses caras faziam as festas mais malucas possíveis. Só que ninguém esperava que dentro dessa maluquice, a gente tinha abuso, exploração e outros crimes, né? E nessa época que os dois estavam, tipo, realmente envolvidos em eventos, envolvidos em festas, o Diddy chegou a ser um cara, tipo, importante pro Ashton, até no ponto, tipo assim, de como se posicionar pra mídia, né? Tipo, de ajudar na carreira mesmo. Teve uma época que o Ashton foi considerado uma das 100 pessoas mais relevantes do mundo pela revista Times, e quem escreveu o texto de homenagem pra ele foi o Diddy, que foi chamado, de tão próximo que eles eram. É como chamar um cara que sabia tudo sobre o Ashton pra falar sobre ele. E nessa época o Ashton deu uma declaração sobre o Diddy, falando que o Diddy era a melhor companhia possível pra um homem solteiro. E sempre lembrando, né, naquela época não tinha o feedback que tem hoje. Pode ser que ele tá falando de uma festa que talvez realmente não acontecia nada, né? Talvez o Ashton Kutcher não tivesse nas festas que aconteciam depois. Só que quando eles estavam, por exemplo, na premiação da MTV, ele não chamou pra uma festa, ele chamou pro after. Então. Isso é uma coisa que a gente pode perceber, né? E os dois riem da situação. Por que eles estão rindo? Estão rindo porque estão chamando uma menor de idade e isso nunca vai rolar e é só um deboche? Ou estão rindo porque tem algo por trás que os dois entendem? Agora a gente vai migrar pra um outro ponto, vai fugir um ponto da relação dele com o Diddy e vai falar de um outro relacionamento amoroso que ele teve problemático, com a Demi Moore, que durou de 2005 até 2011. Ela acabou de escrever esse tempo em um livro de 2019 e ela contou, por exemplo, que tinha um vício em álcool antes de conhecer ele, já tinha também resolvido antes de conhecer ele e que estava há alguns anos ali limpa, sóbria e que queria continuar assim. Mas que, segundo ela foi pressionada pelo Ashton a voltar a beber porque fazia parte da rotina dele. Ele queria beber pra depois se pegar e era assim, era tudo uma loucura e tudo tinha que ser lá em cima, né? Inclusive, ele chegou a obrigar ela, insistindo muito pra fazer homenagem. E ela falou que não gostou de fazer aquilo, mas que ela fez porque ela queria agradar ele, queria continuar com ele, né? Ela também contou uma história de quando ela descobriu que o Ashton tava ficando com uma mulher de 20 anos naquela época. E naquela época, o Ashton já era bem mais velho do que essa mulher, e inclusive 20 anos era a idade da filha da Demi Moore. Então a Demi Moore se sentiu bem tocada com aquilo, e foi bem simbólico porque foi no dia da inauguração de uma ONG fundada pelos dois, chamada Torn, que combate o tráfico sexual infantil. Nossa. E é bem complicado. O cara fez isso no dia do lançamento. E ainda um outro link forte que coloca de novo, né, ele próximo de pessoas problemáticas, é o Danny Masterson, que em 2023 foi condenado a 30 anos de prisão por violência sexual contra 2 mulheres em casos diferentes entre 2001 e 2003. E a gente chegou a ter 3 vítimas que denunciaram ele, mas só 2 casos foram julgados. Então ele já pegou 30 anos e inclusive isso pode mudar e pode aumentar. Bom, ele recebeu a condenação em 2023, mas as acusações já aconteciam desde 2017, quando naquela época ele foi
foi demitido da série The Ranch, que também tinha participação do Ashton Kutcher. Na época, a esposa dele, por exemplo, descobriu que ele estava envolvido nisso, separou dele, divorciou dele. Ele perdeu tudo que ele tinha ao redor, basicamente, e poucas coisas restaram pra ele. Dentre elas, o contato com o Ashton e com a Mila Kunis, que tava ali ainda com ele. Ela também tinha uma conexão com ele por conta da relação que eles tinham do The Seven Show, né? A época que os três colaboravam juntos. E bom, quando ele foi condenado, ainda faltava definir qual que seria a pena dele. Qual que seria o tamanho, se ele ia, por exemplo, passar 50, 60, 70 anos, 30 anos, 20, 10 anos, né? E então foram escritas algumas cartas para tentar amenizar essa pena. E essas cartas seriam lidas pro júri para tentar tocar o coração deles. Dentre as cartas, a gente tinha a carta tanto do Ashton quanto da Mila Kunis. Inclusive, a gente tem trechos que são públicos. Vou ler pra vocês do Ashton. Embora esteja ciente de que o julgado foi considerado culpado em 2 acusações e as vítimas têm um grande desejo de justiça, espero que meu testemunho sobre o caráter seja levado em consideração na sentença. Não acredito que ele seja um dano contínuo à sociedade. E ter a sua filha criada sem um pai presente seria uma injustiça terciária, por si só. Ou seja, ele falava que basicamente, por ele ter uma filha, né, por ele ser um cara que não tinha demonstrado ser perigoso em outros momentos, só nesses momentos em específico, que é o que ele sabe também, não tem como ter esse controle, mas ele tá falando, né, ali na carta. Ele é um cara que demonstra que não é um perigo contínuo. Ele foi um perigo naquele momento, tem que pagar, mas não precisa pagar pra sempre. E a filha dele ter que crescer sem um pai seria uma nova punição a alguém que é inocente. Você pode ler assim, mas aí você pode ler assim de qualquer forma, né? O cara que comete qualquer crime deixa pra trás alguém que tá sofrendo. A mãe, o pai, o irmão. Então, acaba que não serve de nada, né? Já a Mila fala o seguinte: atesto de todo o coração o caráter excepcional de Danny e a tremenda influência positiva que ele teve sobre mim e sobre as pessoas ao seu redor. Sua dedicação em levar uma vida livre de drogas e o cuidado genuíno que ele dedica aos outros fazem dele um excelente modelo e amigo. Aqui ela falou sobre ele não usar nada, né, não consumir nada. Por que que ela falou isso? Porque, segundo os promotores alegaram, o Danny dopava as mulheres, botava então substâncias ali na bebida delas ou de uma outra forma e depois violava essas mulheres, violentava essas mulheres. Então, tipo, falar que ele nunca tocou em nada, que ele nunca usou nada, é uma forma de tentar mostrar, olha, na verdade ele não fazia isso. Entendeu? Só que eles acharam que a carta ia ser lida no júri, que todo mundo ia ouvir lá, e ninguém ia falar, olha, foi o Ashton Kutcher. Tipo, tá ligado? Vou falar pra alguém isso, porque isso é um absurdo. Obviamente se tornou público. Quando se tornou público, eles tiveram que pedir desculpas, se retratar. E na época, cara, além de se retratar, o Ashton renunciou ao cargo de presidente na Torn, que era a ONG que ele tinha de combate a abuso contra crianças. Meu Deus. Então, na época, ele fez até um comunicado e falou o seguinte: as vítimas de abuso sexual têm sido historicamente silenciadas. E a declaração de caráter que apresentei é mais um exemplo doloroso de questionamento de vítimas que são corajosas o suficiente para compartilhar sua experiência. Então, olha que doideira. Ele emitiu uma nota falando assim: o que eu fiz é inadmissível. Então, por isso, eu não posso ser presidente dessa ONG, porque eu não estou compatível com ela, que é uma ONG de combate ao abuso contra uma criança. Como que você não está compatível com isso, tá ligado? É tipo o que ele vai fazer, não, agora eu vou ser polêmico. Agora eu entendi. Eu acho Caraca. que tá acontecendo aí na mata, não dá. Tá ligado? Tipo, todo mundo pensa isso, né? Ninguém quer que a mata pegue fogo, tá ligado? Tipo, é um negócio meio que consenso. Como que ele conseguiu falhar num negócio tão consensual, né? E isso, obviamente, manchou ainda mais a imagem dele, né? Por conta disso, se fala muito agora do medo atual dele, porque o Diddy, que é próximo dele, amigo dele, tá preso. E aí agora vamos pensar o seguinte: o Jeffrey, quando tava na cadeia, o que aconteceu? Muita gente ficou com medo dele apontar quem que tava dentro do esquemão dele. Agora, muita gente deve estar com o mesmo medo com o Diddy, certo? E o Diddy, ele pode fazer um mesmo movimento que outros caras fizeram. Por exemplo, o Tekashi é pra ter pego 60 anos de cadeia. Gente, é pro Tekashi sair em 2080, 70, por aí, certo? Então, tipo, ia sair morto, bem dizer, né? Ele saiu bem 69, antes, né? saiu com 2 anos de cadeia. Por que ele saiu? Porque ele fez uma negociação e ele entregou um monte de cara de uma vez só. E aí, pra polícia falou: bom, a gente prefere ter um ou ter tipo 15, Eu não 20. conheço Não, tem esse 20, caso, não. É melhor. Só Da mesma por forma, a gente alto, prefere sabe? ter um cara que é um abusador, que é o Diddy, ou a gente prefere ter 20, 30 caras que são abusadores. E derrubar um esquema, né? E derrubar todo um esquema, tá ligado? Então a polícia pode trocar a liberdade do Diddy por uma situação como essa. E aí, com isso, o Ashton, inclusive, segundo o Daily Mail, né? Que é um site que a gente tem que tomar um cuidadinho. É um site, pô, é difícil, eu não queria falar, mas é parecido com alguns sites aqui do Brasil, tá? É um site que, tipo assim, ele tem credibilidade, mas ao mesmo tempo tem gente lá dentro que faz coisa que não tem credibilidade, certo? Mas o Daily Mail fez uma matéria falando que o Ashton, nesse momento, tá com muito medo de que o Diddy faça acusações falsas contra ele. Então, será que são acusações falsas? Mano, isso é muito doido, porque até então ele era amigo. É. E agora ele pensar isso. Medo do de amigo fazer dele, acusações tá ligado? falsas, mas são Imagina eu e tu, falsas. Fabio. Então, mas também faz sentido, não sei, tipo assim, ó, se Faz ele sentido. realmente era amigo de um cara que ele não conhecia, digamos, eu não conheço o Diddy, não conheço esse cara que tá aí, Sim, vou ter medo. claro. Aí faz sentido também. Aí faz Se sentido. vê por esse lado, né? Sim. Mas daí tem que ficar, tipo, cruzando ideia, tá? Tipo, É. se ele é inocente, então ele tem que estar com medo do Diddy ou não?
tá ligado? Vamos ver. Se o Diddy falar também, eu acho que vai ter bastante coisa contra ele. Porque o Diddy vai ter imagens lá dele em festas, coisa do tipo e tal. Se realmente tiver imagens dele em festas que são mais problemáticas, que tem, por exemplo, um crime envolvido, aí ele já passa a ser réu e ele vai ser enquadrado junto com o Diddy dentro dessa situação. Porque, como a gente falou, ele tava participando de tudo. E aí, se for considerado, por exemplo, como se fosse uma facção criminosa, né? Uma facção que construía toda essa pirâmide, Ele é cúmplice. ele tá dentro da facção. Ele tá dentro desse grupo. E eu vou deixar um recadinho. Isso, a gente tem uma né? parceira que é a Stake. Pra quem não conhece, é um ótimo local pra você poder assistir jogos. Eu acho que é isso o vídeo. Se você curte a NBA, Premier League, Pois é, galera, ó, eu vou continuar nesse vídeo aí. Cara, eu não conhecia esse lado do Ashton Kutcher. Pra mim, como o cara falou aí, ele tinha essa imagem de bom moço, sabe? Vou continuar nesse caso aí até essa altura, até ninguém aguentar mais, né? Valeu, falou, até a próxima.